Bom dia a todos. Esse é o primeiro programa do canal Brasil em Debate e eu tenho muito orgulho de ter escolhido como tema uma história que vai marcar o nosso país para sempre, na verdade, porque é uma história trágica, uma história de covardia, violência e do heroísmo de um homem que, pelo avesso, por uma atitude que muitas vezes a gente fala, só um covarde se suicida. Não, às vezes o suicídio é sim um ato heróico, um ato final de denúncia de uma situação que é intolerável. E a história que eu vou abordar aqui nesse primeiro programa é a história do reitor Cancellier da Universidade Federal de Santa Catarina, que há alguns anos se jogou de um shopping center em Florianópolis, dando fim à sua vida, depois de um massacre kafkaniano absurdo. Os links que eu vou deixar aqui, tanto da live do lançamento do documentário Levaram o Reitor, documentário brilhante, histórico, feito pela TV GGN, do jornalista Luiz Nassif. Esse documentário e a live antes da exposição da estreia do documentário vão deixar claro para vocês o quanto essa história está marcada por crimes, por covardias, por ilegalidades, precipitações, tanto do judiciário como do Ministério Público e da nossa mídia. Daqui a pouco eu vou colocar trechos tanto da live quanto do documentário e vocês vão reparar como a mídia simplesmente comprou a ideia jogada no ar pela Polícia Federal sem fundamento nenhum, enlamearam o nome do reitor e de vários funcionários da Universidade Federal de Santa Catarina que foram levados presos, foram humilhados e só depois de alguns dias uma outra juíza, que não a doutora Janaína, que havia endossado tudo que a delegada Érica Marena havia colocado como base para aquelas prisões, é que o reitor foi libertado. Essa história começou com um corregedor do TCU colocado na universidade pela reitora que antecedeu o reitor Cancellier. Parece que havia uma desavença entre os dois e ela teria colocado esse corregedor, que tem um histórico, um passado inacreditável de violências, processos, violência doméstica inclusive, um histórico de desequilíbrio mental e emocional. Essa pessoa foi colocada como o corregedor da universidade. Inclusive, uma das acusações que pesava sobre o reitor Cancellier, a de obstrução de justiça, é mais inacreditável ainda, porque o reitor pedia ao corregedor Rodolfo Hickel que lhe explicasse quais eram os problemas havidos na busca que o corregedor fez. Era dinheiro doado a alunos carentes, bolsas de estudos, coisas assim. Num dos filmes que eu cito, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o documentário Levaram o Reitor, um dos professores presos, professor Márcio, ele fala que eles foram presos de manhã mediante uma acusação de desvio de 80 milhões, e 80 milhões era toda a verba para esse programa. Ele falou que, apesar de assustados com a prisão, eles riam muito, porque era absolutamente impossível uma fraude desse tamanho num programa que era de 80 milhões. À noite já se falava numa fraude de 500 mil. E ele comenta, logo depois ele para de falar, emocionado, que mesmo 500 mil era impossível, porque vários e vários alunos teriam que ter participado da corrupção ou ter sido lesados pelo reitor Cancellier para que uma fraude desse tamanho tivesse sido cometida. Tanto isso é verdade que, anos depois de iniciado o processo, não se provou o desvio de 1 centavo sequer. Então, o que nós temos é um corregedor desequilibrado que odiava o reitor, porque o reitor cobrava dele uma postura mais séria, cobrava respostas que ele não tinha como dar, porque não havia desvio algum.
esse corregedor do TCU encontrou uma delegada, provavelmente em crise de abstinência, da fama que ela teve com a Lava Jato, a delegada Érica Marena, que inclusive foi representada naquele filme sobre a Federal, a Lava Jato. Foi um dos personagens importantes. Ela se tornou amiga pessoal do Moro, delegada da confiança do ex-juiz Sérgio Moro, extremamente atuante como uma espécie de capitão do mato em todo o processo Lava Jato, e jogada em Santa Catarina, sem holofote algum, ela armou um circo, um espetáculo. Mais de 100 policiais federais foram chamados de todo o Brasil para o circo da senhora Érica Marena. E aqui esse circo nos levou, afinal, a nada. Não havia nenhuma máfia nacional corrompendo estudantes ou desviando verbas. Não havia nada. Havia a denúncia de um louco desequilibrado que odiava o reitor e houve o desejo de aparecer, o desejo de demonstrar poder, mais uma vez, da delegada Érica Marena. Uma juíza que agiu de modo, no mínimo, irresponsável. Um procurador idem endossaram as denúncias e 7 servidores públicos da Universidade Federal de Santa Catarina foram presos e humilhados por conta disso. O resultado? A trágica morte de um homem inocente. Nós vamos ver agora o trecho da live que passou antes da estreia do documentário. Esse trecho que eu separei da live mostra o discurso emocionado. Vou ver o nome do desembargador aqui, Dr. Lédio Rosa de Andrade, que infelizmente veio a falecer alguns meses depois desse discurso, esse belo e corajoso discurso que ele fez em homenagem ao reitor Cancellier na Universidade Federal de Santa Catarina. Cal, que era como ele tratava o seu amigo, o reitor, era conhecido pela sua gentileza, pela sua honestidade, pelo seu profissionalismo. E perdemos um cidadão brasileiro que se dedicava ao ensino pela loucura de um ressentido, desequilibrado e mau caráter, Rodolfo Hickel, e, para usar uma palavra suave, a precipitação leviana e irresponsável de uma delegada da Polícia Federal, Érica Marena. Mas não podemos deixar de acusar também a mídia brasileira. No segundo vídeo, o trecho que eu separo para vocês, já do documentário do Nassif, o Levar um Reitor, tem uns 8 momentos, um trechinho curto de 3 minutos, que nós mostramos a reação da imprensa, como a imprensa tratou o release que eles receberam da Polícia Federal. Vocês vão ver que não houve uma investigação, não tem um repórter que apareça dizendo: fui investigar o que a Polícia Federal me contou. Não. Pegaram aquele papelzinho que a Polícia Federal distribui nesses casos, pegamos aqui um bando de safados, os caras roubaram 80 milhões, o reitor é o chefe da quadrilha, botamos os caras na cadeia. E é até cômico, para não dizer o contrário, trágico, o modo como os apresentadores desses jornais, alguns deles, falam do caso como que vergonha, ladrões, corruptos, o Brasil não muda por causa disso. Ou seja, trataram um release como a mais absoluta verdade. Então a mídia é responsável, sim, não só pela Lava Jato. A mídia criou a Lava Jato, alimentou a Lava Jato, fez com que a Lava Jato se tornasse esse monstro que destruiu a nossa democracia. Érica Marena é fruto da Lava Jato. Rodolfo Hickel é fruto da Lava Jato. A juíza Janaína Cassol é fruto da Lava Jato. E os procuradores André Bertuol e Marcos Aidos, todos frutos da Lava Jato. Nós vamos ver agora um trecho
do primeiro filme do YouTube que eu cito, que é a live passada antes da estreia do documentário Levaram o Reitor. Vocês vão ver um discurso emocionado de um homem que conhecia a justiça por dentro, porque era desembargador. Dr. Lédio Rosa de Andrade, amigo do Cal, como ele falava. É muito importante quando ele fala que a vida é isso, é luta. E ele chama a nossa atenção que movimentos autoritários, eles se perpetuam ou duram até alguém acabar com eles pela força, porque a sociedade não age antes. No seu discurso ele pergunta, por que não pararam Hitler antes? Por que não pararam Mussolini antes? Por que não pararam o arbítrio do judiciário e do Ministério Público no Brasil antes da tragédia do Canceler? E, emocionado, ele nos incita a lutar pela democracia. Vamos ver, então, o trecho do filme que é a live antes do documentário Levaram o Reitor. Depois do filme, eu vou voltar com as minhas considerações. Depois nós vamos ver um trecho do próprio documentário do Nassif, da TV GGN. E a gente espera, com esse primeiro vídeo do canal Brasil em Debate, alertar a todos os brasileiros para a obrigatoriedade nossa, de cada cidadão, de lutarmos por democracia, por justiça, lutarmos contra o autoritarismo. Porque não fizemos isso de modo correto. Desde 2014, quando começou o circo chamado Lava Jato, por causa disso uma presidente honesta caiu. Por causa disso, um presidente honesto em relação aos crimes de que ele era acusado foi preso. Preso por um juiz que logo depois se tornou ministro do candidato, que só ganhou a eleição porque Lula estava preso. Preso por um juiz, Sérgio Moro, que a sua esposa, Rosângela Moro, enquanto Sérgio Moro ainda era ministro de Bolsonaro, comentou feliz: eu vejo Sérgio Moro e Bolsonaro como uma coisa só. Como se não tivesse a menor relevância o fato do marido dela, que é uma coisa só com Bolsonaro, como ela mesma diz, com muito orgulho, diga-se, como se não tivesse relevância o fato do marido dela ter colocado Lula na cadeia, o que foi o fato mais essencial para que Bolsonaro ganhasse a eleição em 2018. Vamos ver então esse trechinho da live, o discurso emocionante do amigo do Cal, como ele o chamava, o desembargador Lédio Rosa de Andrade. Lutou com flores na mão contra canhões, que sempre usou a palavra contra a insensatez, que sempre conversou e que nunca causou mal a ninguém. Acabou encontrando a pior das ditaduras lhe oprimindo. Acabou encontrando aquilo que nenhum de nós quer passar. E eu termino falando. O Cal sempre foi um professor e morreu como professor, nos dando a última lição. A última lição do nosso mestre foi de que contra a mais absoluta injustiça, que contra o terrorismo de Estado, só a tragédia pode chamar a atenção de uma população que vive uma histeria coletiva. Só a tragédia. Só a tragédia.
Essa noite, com dificuldade de dormir, eu fiquei a pensar, quando a humanidade errou e não parou Hitler no momento certo? Quando a humanidade errou e não parou Mussolini no tempo certo? E fiquei pensando, eles estão de volta. Será que nós vamos errar de novo e vamos deixá-lo tomar o poder? Para nós termos que trocar as flores por armas e fazer outra guerra para derrubá-los? Será que já não basta? Será que já não é hora de todos nós nos unirmos e exigirmos consequências? Se a família assim quiser? De irmos até as últimas consequências pedindo que seja apurado esses atos de arbitrariedade? Já não é hora de dizer um para? Bertold Brecht já nos disse, já estão levando, não só os vizinhos, já estão levando os nossos amigos próximos e vão nos levar. A vida é isso, companheiros. É luta permanente. E a democracia não permite descanso. Não permite descanso. Eu hoje, como professor da UFSC, sou uma pessoa que tem orgulho e alegria. Como desembargador, tenho vergonha. Bom, como vocês puderam ver, esse trecho que eu separei é logo no início da live. A live tem umas 2 horas de duração. Por que eu quero recomendar que todos assistam? Todos assistam. A opinião de vários jornalistas, juristas, intelectuais sobre a importância desse trabalho do Nassif para a nossa compreensão como nação, como cidadãos de um país que quer voltar a ser civilizado, ou ser civilizado um dia, porque muita gente questiona se fomos algum dia um país civilizado, no sentido de termos uma democracia plena, um judiciário e um ministério público atuando, não de modo político, mas de modo independente. Será que tivemos isso um dia? Talvez em curtos períodos da nossa história, infelizmente, para vergonha nossa. O próximo filme que eu vou mostrar um trecho para vocês é A Vergonha em Si. É o próprio documentário do Nassif nos momentos em que ele revela como foi tratado o caso do Cancelier, a Operação Ouvidos Moucos, pela mídia, o susto que aqueles funcionários públicos tiveram, seus amigos e familiares. De repente, Florianópolis foi tomada, reparem, por mais de 100 policiais federais, ao custo de milhões de reais, como se estivessem tratando com a maior máfia de bandidos da história do Brasil. Quem teve o poder para mobilizar tantos policiais, tantos recursos e chamar a mídia? A mídia já estava toda preparada, com release na mão para cuidar desse caso. Só uma delegada celebridade, só uma delegada amiga de Sérgio Moro, só uma delegada saída da Operação Lava Jato. Então o filme revela o espetáculo, o circo montado pela delegada Érica Marena para, digamos assim, curar a sua crise de abstinência da fama que ela teve e dos holofotes da mídia que estavam sobre ela praticamente toda semana nos últimos anos, enquanto a Lava Jato esteve no ápice do Brasil. Vamos ver então essas cenas tristes de uma mídia tosca, uma mídia irresponsável, leviana, que recebe papeizinhos da Polícia Federal e joga essa história no ar com a foto do reitor e de professores inocentes tomando a tela de televisão
de todos os brasileiros e com o dedo acusando: corrupto, ladrão, criminoso, roubaram 80 milhões de reais. À noite já tinha caído para 500 mil. Depois, notícias falaram em 20, 30 mil. E, ao que parece, hoje em dia não se fala mais em nada. Provavelmente o processo será arquivado, a inocência do reitor será provada, dos outros professores presos e humilhados também, e nada acontecerá. Na verdade, logo depois do suicídio do reitor Cancellier, todas as associações desses profissionais, a Associação dos Juízes apoiou a juíza Janaína Cassol, a Associação dos Delegados de Polícia Federal apoiou a delegada Érica Marena, Conselho Nacional do Ministério Público, ou Associação dos Procuradores, não lembro bem, mas eles apoiaram os procuradores envolvidos. Ou seja, não há mais, o termo correto é dignidade, não há mais vergonha, não há mais aquela coisa da decência de você falar assim: não, a delegada é do corpo da Polícia Federal, mas ela errou, ela se precipitou, não havia provas concretas e não era um caso de corrupção nacional para botar 120 policiais atrás de professores. Que é isso? Quer dizer, o corporativismo fala mais alto. O corporativismo, ele endossa as ações mais perversas, mais eivadas de crimes, de erros, de irresponsabilidade, de leviandade, ações indignas. Não importa que um inocente suba até o 7º andar do shopping center e se suicide. Eu vou defender a minha delegada, eu vou defender os meus procuradores, eu vou defender a minha juíza. A própria mídia foi incapaz de reconhecer: erramos. Para quê? Então vamos assistir agora o trecho do filme, já do documentário Levaram o Reitor. Vocês vão ver o espanto dos funcionários e as cenas dantescas do circo montado pela mídia em conluio com a delegada Érica Marena, a juíza e o procurador envolvidos. Vamos assistir o trecho do filme. Sobre a operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, que apura o desvio de dinheiro dos cursos de educação à distância da universidade. Mais de 100 policiais federais participaram da operação. 7 pessoas foram presas em Florianópolis. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, acusado de desviar recursos da entidade. Eu acredito que é um dos piores tormentos que um ser humano possa ter passado. Operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília. É roubalheira para tudo que é lado, né? Eram pouco menos de 7 horas da manhã, fui acordado por telefonemas de amigos que já tinham visto a notícia na imprensa. Fui tomado de absoluto susto, porque, além de colegas com quem eu convivia há algum tempo, o reitor da universidade tinha sido preso. Ninguém fazia a menor ideia de qual era o motivo daquela prisão, daquele espetáculo midiático. E vejam que o reitor foi preso sem saber por quê, mas a imprensa já estava sabendo o que supostamente seria a causa da condução dele à prisão. E as notícias passavam e se repetiam. Passavam e se repetiam. Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é o líder de uma organização criminosa. O reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, e os servidores públicos da universidade, Márcio Santos. Ter que ir para a UFSC me dá arrepios. Eu não tenho vontade de ir para lá. Eu não tenho vontade de ir para minha sala. Eu vou voltar, mas serei obrigado. Vou realizar as minhas atividades de pesquisa, de ensino, mas não tenho vontade nenhuma de contribuir mais para o desenvolvimento do país. Sério, não dá. Os suspeitos teriam desviado 80 milhões de reais. Eu não entendo como a imprensa pode comprar aquilo que a Polícia Federal disse, né, que havia um desvio de 80 milhões de reais. Não sai lá da Justiça Federal, sai de um release da Polícia Federal. E vira a notícia, porque obviamente isso cria impacto. E nem o sujeito tinha acordado e a imagem dele já estava em todos os jornais, na realidade, né? As digitais da imprensa
estão nas suas costas. Ela serviu apenas como relações públicas da Polícia Federal. Ela não fez nenhuma matéria investigativa se aquilo que a Polícia Federal estava acusando tinha consistência ou não. Grande operação da Polícia Federal, descobriram que os repasses eram fraudulentos. Eu vou te contar, viu? De início, você tinha aí um desvio de 80 milhões de reais, né? E, de repente, à noite, os próprios carcereiros nos informaram que o desvio caiu para 500 mil, né? Nós ainda, na cela, como 500 mil? Da onde 500 mil? Né? Porque quando a gente ficou sabendo dos 80 milhões, a gente caiu na gargalhada. Todos caímos na gargalhada. Tá? E não faz sentido. E mesmo com os 500 mil, tá certo? Não faz sentido, porque não tem como ter havido um desvio nesse nível. Né? Vocês agora podem ver aquilo que eu falei há pouco. Passamos a imagem de vários canais de televisão, todos, sem exceção, tratando um release como fato verdadeiro, como fato concreto. Então, nós temos aí duas ditaduras assolando a nação brasileira. A ditadura das instituições, porque a Polícia Federal errou, procuradores erraram, a juíza errou, e nós temos a ditadura da informação, a ditadura midiática. Ou seja, a instituição pode agir de modo covarde, perverso, leviano, criminoso, contra um grupo de pessoas inocentes que a mídia endossa tudo e bota aquilo no ar. É a ditadura mais completa, mais cruel que pode existir. Então, os links estão aqui embaixo do meu vídeo no YouTube. Repito, é o primeiro vídeo do canal Brasil em Debate. Tenho profundo orgulho de ser esse o tema por mim escolhido. Um caso trágico de um homem de 59 anos, empurrado para o suicídio pela perversidade e a leviandade dessas autoridades e da grande mídia brasileira. Aqui embaixo eu deixo o link do artigo que eu tive, eu vou usar o termo de novo, o orgulho de escrever para o GGN, onde eu falo sobre o caso do reitor Cancellier e a delegada Érica Marena, que na minha opinião foi a grande responsável por essa morte. Deixo 2 artigos do Nassif e deixo os links para vocês, tanto da live que fala sobre o lançamento do documentário, como deixo o link do próprio documentário Levaram o Reitor. Leiam os artigos, informem-se, é através da informação que nós podemos refletir, debater sobre o Brasil que nós queremos, e vendo filmes como esses, tanto a live quanto o documentário em si, nós podemos nos aprofundar de como a coisa é terrível, de como a coisa é perversa, de como as instituições nossas estão falhas, autoritárias. É através do conhecimento que nós podemos ter um antídoto que cura uma nação enferma como a nação brasileira, do autoritarismo, da falta de democracia, da falta da justiça, da falta de uma informação digna e verdadeira. Uma boa tarde a todos.